Lembranças de outras vidas. Antes de tudo, eu preciso te perguntar: você já carregou uma dor que parecia não ser sua? E se essa dor for uma lembrança, hoje uma alma decidiu contar aquilo que por séculos ficou em silêncio. Talvez você não tenha chegado aqui por acaso. Eu sou a escriba da luz, a que traduz no papel as memórias que chegam do além, não como quem escreve histórias, mas como quem ouve almas. Há memórias que não pertencem a uma vida só. Elas atravessam os séculos, os corpos, os nomes, porque certas verdades não morrem, apenas aguardam o momento certo de serem lembradas. Esta é uma delas. Episódio 1. Quando a culpa se torna caminho. Antes de mergulhar nesta lembrança, faça silêncio dentro de você. Já sentiu um peso que não sabia nomear? Uma culpa que parecia não nascer nesta vida? E se a sua alma estivesse tentando se lembrar, através da dor de outra, então ouça com o coração, pois esta memória não é ficção. É um relato emocionante de um espírito desperto que em sua benevolência decidiu compartilhar com você. Eu caminhei por uma rua que não existe mais. As pedras sob meus pés estavam frias e redondas, moldadas pelo tempo e pelas pegadas silenciosas de tantas almas. Era um vilarejo distante, adormecido no sopro do vento, coberto por uma névoa que não vinha do clima, mas da alma do lugar. Eu não sabia onde estava exatamente, mas algo em mim sussurrava: faça, cumpra sua parte. Talvez fosse na Ásia, ou num lugar escondido entre rios e florestas que hoje já nem existem mais. Mas o cenário era apenas pano de fundo para algo muito maior que se movia dentro de mim. Uma urgência, sombria, uma sensação de que eu estava ali para cumprir um ato do qual meu espírito já se arrependia, mesmo antes de acontecer. Eu a vi. Ela estava à entrada de uma casa erguida sobre palafitas, bem à beira de um rio. Sentada com serenidade, envolta por um manto muito simples, a senhora parecia feita de vento e tempo. Frágil e, ao mesmo tempo, inabalável. E sem compreender o porquê, algo dentro de mim sussurrou: é por ela que você voltou. Continuei andando, com a alma trêmula, desviando o olhar do dela, que mesmo sem saber quem era o estranho que cruzava seu caminho, já expressava uma compaixão serena, como se em silêncio pressentisse que ele seria a causa de sua última dor. Mas dentro de mim, eu já sabia. Aquela noite carregava um destino que minha consciência não escolheria, mas que meu passado já havia selado. Quando a noite cobriu o vilarejo com seu véu escuro, meus pés me conduziram de volta àquela casa. Eu tinha uma missão sombria e repugnante a ser cumprida. A casa era silenciosa. Janelas abertas, cortinas leves. Como se a vida ali dentro não temesse nada. Entrei, guiado por algo que parecia mais forte do que eu. Ela estava lá, deitada com os olhos fechados, submersa por uma paz, que contrastava com o peso em meu peito. Ajoelhei-me ao lado dela. Minhas mãos tremiam. Meu coração era um tambor de guerra em meio à confusão e à dor. E antes que o fio da existência dela se rompesse por minhas mãos, ela abriu os olhos e me olhou, não com medo, não com raiva, mas com uma serenidade que me paralisou. Como quem já sabia, como quem já tinha perdoado. E então, o que aconteceu a seguir não pode ser descrito como um gesto físico, mas como um colapso da minha alma. No instante em que o espírito dela partiu, algo em mim também se quebrou. Algo que não cicatrizou por muitas vidas. O tempo parou, a luz se apagou dentro de mim e a culpa se tornou minha nova morada.
Por muitos ciclos, essa lembrança ficou adormecida em algum lugar da minha alma. Vez ou outra, eu sentia ecos, uma tristeza sem nome, um peso que não vinha da vida presente. E sempre que caminhava à beira de rios ou vilas antigas, meu peito apertava sem explicação. Até que, um dia, em um sonho, ela voltou. Não como um pesadelo, mas como uma convocação. As pedras da rua, o som da água, o olhar dela e o ato que havia me rompido por dentro. A lembrança não veio como punição. Veio como revelação. Eu não era mais aquela versão de mim, mas era hora de olhar nos olhos da dor e perguntar quem ela era, para mim. E foi aí que compreendi. Aquela mulher havia feito o papel de mãe para mim em outra vida. Não do ventre, mas da alma. Uma alma antiga que havia me guiado em muitos caminhos. E naquela existência distante, por razões que só o karma entende, fomos colocados em lados opostos de um enredo trágico. Ela aceitou. Ela sabia. E ofereceu o último gesto de amor possível. O perdão, ainda antes da dor. Naquele sonho senti suas mãos envolvendo meu rosto, e mesmo sem palavras, sua presença dizia: você pode se libertar, quando conseguir se lembrar. O tempo passou, ou melhor, muitas vidas passaram. E eu vivi como quem carrega um segredo na carne. Nunca contei a ninguém. Nem precisava. Meu olhar já dizia tudo. Aquela lembrança, embora enterrada sob vários renascimentos, moldava cada escolha que eu fazia. Eu afastei pessoas. Me recusei a amar. E quando a dor me encostava, eu fugia. Para os vícios, para as sombras, para o que me fazia esquecer. No fundo, eu achava que não merecia nada além do peso que carregava. E então, um dia, ela voltou. Naquela vida, eu estava mergulhado em caos, minha alma fragmentada. Mas foi então que ela voltou a me visitar. Uma presença silenciosa que me encontrava nos sonhos, nas intuições, nas horas de desespero. Ela falava pouco, mas quando o fazia, sua voz me tocava como se conhecesse cada cicatriz da minha alma. E conhecia. Ela era minha mentora espiritual, e eu não sabia quem era ela. Até que um dia, em outro sonho tão lúcido quanto estou agora, ela me olhou nos olhos e disse: foi um resgate, meu filho. Você apenas cumpriu a justiça de vidas antigas. Eu fui tua algoz, muito antes de ser tua vítima. Chorei, como nunca havia chorado. Ela não me odiava. Ela me amava. Na verdade, sempre me amou. E por isso escolheu ser instrumento da minha cura, mesmo sabendo que eu não conseguiria me perdoar. Não consegui, nem naquela vida, porque eu ainda era humano demais. E a dor me conduziu a uma morte precoce. Mas a vida não termina no fim. Despertei no mundo espiritual confuso, vagando entre fragmentos da minha própria história. Por um tempo, fiquei preso entre ecos, lembranças e uma sede por respostas que ninguém me dava. Até que um dia, no silêncio de uma luz morna, ela chegou. Vestia branco. Estava serena. E pela primeira vez, desde que nos cruzamos em outros tempos, ela sorriu para mim. Agora você pode entender, ela disse. Agora que não há mais véu, podemos caminhar juntos. E ali, entre o fim da dor e o início de uma nova jornada, eu compreendi. A vida não é feita de culpados e vítimas. A vida é feita de almas. E todas elas estão apenas tentando se lembrar de quem são.
Hoje, partilhamos juntos uma existência missionária, junto às esferas mais altas, conduzindo almas acorrentadas pela culpa por caminhos de renovação e cura. Somos irmãos na luz, na missão de amar aquelas almas que, por resgates, missões de amor ou compromissos espirituais, ainda não conseguem compreender que todos nós somos ferramentas que burilam o espírito ignorante, mas sedento por evolução. Sigam, meus irmãos, com a certeza de que tudo o que há entre o céu e os vários mundos, palco da nossa evolução, está sob as leis do amor. E se hoje trago esta lembrança à luz, não é para revivê-la em dor, mas para revelar que, mesmo no abismo, existe redenção. Que mesmo o espírito mais errante, ao reencontrar o amor, pode transformar culpa em serviço, dor em missão. Porque eu me lembro, e agora, enfim, eu compreendo. Se essa história despertou algo em você, não ignore. Talvez não seja apenas um relato, talvez seja uma memória adormecida te chamando de volta para si. Há verdades que só tocam quando estamos prontos. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte da sua alma já está pronta. Vou te esperar no próximo relato, entre as memórias que sussurram neste espaço. E quem sabe, entre tantas vozes que chegam até aqui, não esteja aquela que tua alma reconhece. Compartilhe nos comentários a centelha que despertou. Curta para que essa luz chegue a quem precisa e inscreva-se para seguir comigo entre os sussurros do invisível.